A graça e a paz. Obrigado por estar de louvor por hora. Você já viu quem está do seu lado antes de você sentar? Como é que está você? Boa noite, paz. Se não sabe quem é, pergunta o nome dele, dela. Dá um abraço, pode ser do seu lugar, sentir até atravessar, né? Em nome do Senhor Jesus, faça isso, cumprimente esse irmão, essa irmã, você não viu há algum tempo. Aleluia, glória a Deus, sejam todos muito bem-vindos. Sintam-se à vontade neste lugar, porque é a casa do Senhor. Amém, amados? Que coisa boa é a gente se reunir assim para a ceia. A ceia, na realidade, irmãos, fala de comunhão. A ceia aponta para uma mesa, a mesa da comunhão, a mesa dos filhos. E o objetivo nosso nessas ceias bimestrais de obreiros é exatamente estreitar a nossa comunhão. É podermos estarmos assim, compartilhando até mesmo as lutas, as provas, as vitórias, as alegrias, ver como o irmão cresceu, diminuiu, que depois da idade, pastor Erotis, vai diminuindo, né? Vai encolhendo assim. A vida é interessante. Pois é, Jesus, quando chegar na sua vez, aí é que entristece, né? Eu vi que a vida a gente vai crescendo, a pouco começa a diminuir. A gente vai assim, vai subir, a pouco começa a descer, nessa descida, né? Mas que bom, estamos de pé, estamos vivos, graças a Deus. Por isso, meus amados e amadas, deixe-me começar a ver quem é que está aqui essa noite. Deixa eu ver por onde a gente começa assim, lá pelo Ribeirão. Acho que tem 3 Ribeirão, não é assim? Então vamos ver, São Sebastião. Deu uma melhorada aí. Lagoa do Justino. Batista. Bruno Marcelá. Cuidado para não representar no céu também esse povo todo. Zelito justificou que estava trabalhando. Até algumas pessoas estão trabalhando. Dalva está trabalhando. Gisele está também na escola. A irmã Tânia também está, porque é por causa do Dia das Mães, são professoras, as escolas estão tendo alguns eventos assim, não é? Algumas pessoas também, o comércio, não sei se está aberto até mais tarde também, não é? Para comprar, vender, trocar. Então, vamos lá, né? Vamos ver. E também, também veio, você não quer? Cidade Modelo, aleluia, Morada Real. Boa Vista, Recanto dos Pássaros, Barra do Choça, mas Choça diminuiu, foi que houve, velho? Não tá ali, é porque é Batista, é Boa Vista, e dá por isso, né, que dividiu, tá certo. Muito bem, deixe-me ver, é isso mesmo. A sede, a sede parece que veio alguns, né? Raiz de Davi não veio não, né? Raiz de Davi não está aí não. Faltou alguém? Acho que não, né? Todos, falar aqui África e tal. Meus amados, antes de nós puder botar uma trilhazinha nisso, eu agradeço. É lá ou em cima, irmã? Gente, uma trilhazinha assim para ficar... Viu? Tá. Mas qualquer coisa você coloca no celular. Eu não gosto de silêncio, eu gosto de música. Música mexe com a alma. Irmãos, olha só. Deixe-me primeiro dar uns avisos aqui rapidamente. Eu tenho hoje uma palavra para a igreja. Eu quero primeiro agradecer mesmo a vocês por estarem aqui, pelo trabalho que vocês têm prestado ao Senhor. Sei que não é fácil, cada um com as suas lutas, suas provas, suas dificuldades. Se perguntar aqui, para cada um, irmão, irmã, pastor, alguém tem uma luta, uma prova para contar. Dizem que a grama do vizinho é bem mais verde do que a nossa, né? A panela dele cheira mais do que a nossa. Porém, está todo mundo no mesmo barco, com lutas e provas, cada um no nível diferente. Mas o certo é que somos mais do que vencedores. Nós iremos para o céu, queira o diabo ou não queira, porque o nosso Deus quer, não é assim? Então eu quero agradecer mesmo pela dedicação de vocês nesse trabalho. Sei que não é fácil servir o Senhor. Há sempre um desafio, porém nós fomos chamados para isso. Nós somos chamados para lutar. Não se esqueça, porque é muito bonito quando vocês citam nomes do Senhor,
né? O Deus Todo-Poderoso, Jeová Sabaote, Senhor dos Exércitos, Senhor da Guerra, Todo-Poderoso, grande eu sou. Porém, são títulos de guerreiro, de generais, né? De general, do comandante, e nós somos seus soldados, logo nós estamos sempre em guerra. A guerra só vai acabar quando chegarmos no céu. Não é assim? Porque se diz que no milênio quem pecar viverá 100 anos. Imagina, é assim, 100 anos? 1000 anos, né? 1000 anos, perdão. 1000 anos. Então até no milênio vai ter alguém que peca aí, né? Porque se quem pecar viverá 1000 anos. Então assim, lutas, a gente só vai cessar, ficar livre delas, quando descansar aqui, ou Jesus voltar, chegarmos no céu. E daqui, os que dormem em Cristo, eu não sei como é que é, porque uns acreditam que estão dormindo, outros acreditam que estão dando glória, né? Eu não sei como é que vai inaugurar o céu antes da gente, mas se ficou na antessala, não sei, essas coisas. Importante que eu estou salvo, nós estamos salvos, não é assim? Porque Paulo falou que era melhor estar com Cristo, mas melhor estar é descansar em Cristo, na promessa. Então cessou, ele disse, eu a partir de agora estou tranquilo, minha coroa está reservada, que eu vou receber no último dia, na mão de um juiz. Então, nós temos as nossas lutas, guerras, batalhas, pelejas, mas nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Por isso, que Deus vos abençoe grandemente, retribua a cada um de vocês que tem se esforçado para oferecer o melhor de vocês na obra do Senhor, cada um na sua realidade, na sua área, não cada um no seu quadrado. Nós estamos juntos e misturados, né? Só que temos chamados diferentes, né? Nós temos dons e talentos diversos, mas somos filhos do mesmo Pai, vamos para o mesmo céu, temos o mesmo Espírito e compomos o mesmo corpo. E é claro que a gratidão não quer dizer que nós já chegamos, né, ao ápice, ao topo. A gente vai estar sempre querendo melhorar mais, trabalhar, e por isso a gente está sempre tendo reuniões e trazendo uma palavra. Mas antes de trazer a palavra, eu quero falar dos irmãos já que estão trabalhando, a todos os líderes e líderes que estão ajudando, e independente da congregação que você está, do ministério que você exerce, da função que você desempenha, que eu tenho certeza que é a melhor possível, e com excelência. Nós temos perseguido a visão da excelência. Inclusive a nossa última aula da escola bíblica foi cooperando com excelência. Tive o prazer de dar essa aula aqui, de falar do cooperar com excelência. À noite falamos sobre honrar a Deus. Então achei que veio a calhar, tinha tudo a ver, foi tremendo. No domingo pela manhã e à noite. Mas quero falar já do Congresso dos Jovens, que é em junho. Parece que é longe, mas é logo ali. Preciso que os pastores, os líderes das congregações, estejam afiados aí com Arley, né? Eu quero que vocês tenham paciência também com Arley, que é a primeira vez dele, né? Então o Arley tem a boa vontade, mas é Marieta da primeira viagem. Então ele precisa da cooperação dos irmãos, dos líderes e dos jovens, para ajudá-lo a fazer esse primeiro congresso na direção dele aí, um de excelência, que é agora no mês de junho, 23 e 24 de junho, né, o congresso de jovens. Então é importante que cada um, na sua maneira, cada líder, independentemente, se eu sou de mulher, de senhor, não, vamos ajudar, né, lá na sua congregação, vamos juntos. Eu sempre digo que precisamos disso. Estamos gravando, porque não é que está transmitido, está gravando, que vai ser postado, porque algumas pessoas às vezes não vêm, precisam assistir o vídeo. Mas vamos fazer igual os primos. Né? Os primos, eles vão para uma congregação hoje, vai todo mundo, a irmandade vai junto. Então, aí está sempre cheio. Nós precisamos estar assim, vamos de jovens, vamos lá, o maior número possível, vamos estar lá, trabalho das mulheres. Então, mês de junho agora, 23, 24, congresso de jovens aqui na sede, mas é de todo o ministério, e precisamos do apoio e do envolvimento de todas as congregações, tá bom? Não esqueça disso. Um outro é setembro, que é a nossa viagem ao Pernambuco. Eu até lembrei a missionária Gilmara, para estar lembrando os pastores e verem como é que está a questão dos carnês.
se estão acertando, tudo certinho, porque assim, você sabe que gente é uma benção, né? Então, Deus, não deu, chega na última hora, porque tinha gente na fila. Não, isso aqui é meu, isso aqui é meu, eu peguei primeiro e ia largar. E tinha outras pessoas na fila. De repente alguém disse, eu não vou, então não vai, passa para o outro, porque tem um contrato com a empresa de ônibus para chegar no dia e dizer, não tem, só tem meia dúzia. Então, é importante, nós que fazemos com excelência, cooperamos com excelência, temos que fazer o melhor. Então, é importante que vocês que pegaram os carnezinhos para ir à viagem missionária, que deveriam, né, o certo era a gente ter o maior número possível, porque somos uma igreja missionária, e é uma viagem missionária, não é uma viagem de turismo, é uma viagem missionária, não é um passeio, podemos até passear, mas é uma viagem missionária. Então, por favor, veja lá a questão dos carneiros. Eu preciso também, e não reclame que é muita coisa não, porque Deus tem muito mais para nos dar. Deus, Ele é poderoso para nos honrar e fazer muito mais além daquilo que nós pensamos, pedimos ou conjecturamos, ok? A nossa viagem à África, fomos lá em 2019, já vamos para 4 anos, não podemos mais. Que pai é esse que deixa os filhos lá? Nós temos filhos na África, você tem irmãos lá. Nós temos a Igreja Missionária da Fé registrada em Moçambique. Tem uma diretoria, foi registrada, quase, na época, 50 congregações, é claro que grupinhos e tal, mas são muitas congregações, o povo que a gente precisa ir. Com a pandemia, tudo ficou muito caro, a passagem chegou a estar até 20 mil, ninguém conseguia ir, mas a gente decidiu que esse ano a gente precisa ir à África, e eu preciso do seu envolvimento, que vocês, não, pastor, apóstolo, eu quero ajudar, eu conheço um patrão, um empresário, eu vou até pedir uma oferta, tal. Não é para mim, não é para a obra. Você vê se arruma. Hoje era para eu trazer uns cofrinhos aqui, para dar para cada um de vocês um cofrinho, para trazer, cada um trazer pelo menos R$1.000 de moeda, mas não deu para trazer, mas vou providenciar. Eu preciso, porque essa madrugada, pela fé, eu comecei a separar uma passagem. Então, assim, e é muito difícil. Inclusive agora, para ir para Moçambique, São Paulo, como a gente ia antes, tem que pegar voos que vão lá no Catar, vai em Doha, vai não sei aonde, vai em Londres. São 45, às vezes 54 horas de viagem, com as conexões em vários países. É uma canseira, a gente fica quase um mês viajando, com exagero e tudo. Então, eu tive que fazer uma viagem em 2 partes. Comprar uma passagem até Joanesburgo, na África do Sul, fazer uma conexão lá, e de lá comprar uma outra passagem para Moçambique, voltar para lá. E lá dentro de Moçambique eu preciso fazer umas 3 viagens, e está tudo muito caro. Pra você ter uma ideia, a viagem para São Paulo, e ida e volta à África do Sul, ficou por R$5.500 e poucos reais. Mas a viagem da África do Sul a Moçambique tem mais R$3.300. Então são R$8.800. E a gente precisamos ir à África. E esse tempo todo precisamos ir lá, levar recursos. Precisamos levar pelo menos $2.000, $3.000. Pastor, mas o que é isso? Gente, eu disse uma igreja desse tamanho. É lógico que foi Estados Unidos, mas eu vi lá. Levou só em medicamentos, levou $500 milhão. Pastor Nilson, a igreja pequena. Um dia ele levou assim uma ofertinha lá, $40 mil. É uma igreja pequena. Mas eu vejo lá o pessoal, vamos trabalhar e trabalha e faz. Então, precisamos lá ajudar, abençoar. Estamos com a área lá descoberta e precisamos de recursos e lá ver os irmãos. Então, quero pedir aos irmãos que se envolvam, que ajudem, participe. Meu desejo é que vocês fossem, igual o Joilson foi lá uma vez, não vi a hora de vir embora, mas foi, né, José? Mas foi. O desejo é que vocês pudessem ir. Hoje eu falei com o nosso filho, a Frederico, ele ficou numa felicidade muito grande, porque é um desafio, e disse que as guerras lá já acabou, viu, Neide? Ficar preocupado lá no norte. Ele falou, não, pai, pode vir aqui no norte, está tudo em paz. Então, temos que ir lá fazer o trabalho. Eu preciso da ajuda dos irmãos
que você sentia, apóstolo, olha, independentemente dos meus dias, ofertas, eu senti no meu coração que eu quero dar R$100 para a África, eu quero dar 500, eu quero dar 50, eu quero dar 10, mas fique tranquilo que eu quero dar uma oferta para a África. E vamos nos envolver as igrejas para abençoar. Não é glamouroso ir à África, irmãos. Se eu disser para você que a carne, eu não gostaria. Não, mas é um chamado e Deus nos colocou lá, a gente precisa honrar. Então, eu preciso que os irmãos nos ajudem. Desperte, porque nós precisamos investir nos irmãos da África. Amém? Depois disso, nós temos muita coisa, temos a festividade também, você que está sendo com aquele carnezinho abençoado, está ajudando, ajude, abençoe, porque só vai ser alegria a nossa festividade, 55 anos de igreja missionária da fé, vai ser poderoso em nome do Senhor Jesus, amém? Então, eu tenho esses avisos e pedi aos irmãos mais fidelidade, mais do que você já tem, nos trabalhos, nos seus compromissos, nos horários, nos dias de culto, na escola bíblica dominical, nos cultos de oração. Inclusive, pedi aos obreiros, especialmente você, que não esqueçam de ver os vídeos da sede, porque de repente você é um obreiro e não tem afinidade com o apóstolo, você tem que fazer o quê? Eu preguei na terça-feira, você deveria assistir para ver o que eu penso, o que eu falei. Então, tem muita gente que não está indo nas igrejas porque está com... Mas por que o número de pessoas conectadas online não está um número alto? Então, você precisa estar vendo os vídeos, inclusive o de terça-feira agora que eu trouxe sobre... Porque eu estou falando nas terças-feiras sobre a volta de Jesus. E o vídeo de terça-feira agora, eu falei sobre quem vai ver Deus. E foi uma mensagem dura até. E foi dura, mas 2 almas se converteram na terça-feira aqui. As pessoas estão precisando de ouvir a verdade. Teve 2 almas, um reconciliou, outro aceitou isso terça-feira. Por quê? Porque a gente está pregando a verdade. Então, terça-feira, não esqueça de ver os vídeos. Domingo não falte, porque você que é obreiro sabe que você tem compromisso terça, quinta e domingo do manhã e noite. Não é na época da pandemia que era só 50, eu fui de manhã viando. Teve crente que gostou disso. Pastor, mas não dá. Meu amado, você é obreiro de excelência. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar. E eu tenho que estar. E eu quero até aproveitar e falar para os líderes. Você, líder, quando eu digo líder de grupo, pastor, ninguém do ministério está autorizado a convidar alguém de fora sem falar comigo antes. É lá na congregação, fale com o pastor, para o pastor falar comigo. Não convide ninguém de fora para você não ter o trabalho de desconvidar. Seja quem for, em que área for. Nós estamos com muito zelo com as doutrinas da missionária da fé. Não somos melhores do que ninguém. Mas quero dizer que ninguém, nenhum líder de nenhuma congregação está autorizado a convidar quem quer que seja para uma das nossas congregações, sem antes eu saber quem é. Eu sou o pastor da igreja e preciso saber quem é que está indo, falando o quê? Uma frase, um comportamento, uma atitude gera desconforto. Não quero entrar em detalhes, mas estou dizendo, ninguém, em nenhuma área, por isso até que eu estou gravando para quem não veio ouvir, nenhum líder de nenhuma congregação da missionária da fé está autorizado a convidar pregador, cantor, orador, professor, lá, sem eu saber quem é. E não convido, eu vou falar com o meu pastor, não faça isso não. Já que vem na sua mente convidar, você vem a mim, ou seu pastor, e fale comigo. Quem é? Precisa saber a origem dele, quem é, o que ele pensa. Os dias hoje estão muito difíceis. Meus amados, é meu amigo, pode ter assistido, Arcélio Bezerra, da Betânia. Quando eu morava em São Paulo, meu irmão congregava com ele. Para eu vir pregar na Betânia, Célio ligou para mim, foi ligando, não era WhatsApp não. Ele me fez perguntas, só faltou perguntar qual era o DNA da minha avó. Para autorizar eu vir e pregar na Betânia. Depois que eu preguei, ficou. Mas era irmão de Robson que era percurso. Não, ninguém, estou dizendo aos irmãos, ninguém. Eu disse, inclusive, disse aqui,
outro dia, que eu já ouvi até áudio de alguém daqui, me chamando de ditador. Ele nem sabe que eu ouvi. E trato bem, sorridente, como se nada tivesse acontecido. Mas eu disse aqui, porque eu sou ditador, é porque eu não permito ninguém montar nas minhas costas. A igreja tem o Espírito Santo, e depois do Espírito Santo tem um pastor, que sou eu. Então a gente tem que segurar as rédeas. Eu sei que tem outros, quando vão convidar, vê lá se o homem, fala assim ainda, vê lá se o homem libera, porque ela não libera. Pois é. Outro dia eu estava aqui, Edson e Nice estavam comigo no carro, foi Edson e Nice, parei ali, um pastor de uma Assembleia de Deus aqui, conheci gente boa. Ô apóstolo, eu estou de volta à cidade, como é que é o dia do culto lá? Olha, eu preciso ver, porque o nosso líder aí, rapaz, o homem não libera ninguém não, mas eu vou conversar com a filha da vida aí, é um pastor feliz da vida, não estava murmurando não, ele estava feliz da vida, porque o pastor dele que está aí é zeloso, e não deixa. Eu pergunto, vá em outros ministérios para ver quem é que está lá. E eu não faço questão também, porque hoje eu estou até com dificuldade de pregar em certos lugares, porque onde eu chego a igreja está preta, está com as luzes apagadas, e eu começo a falar e eu fico mal na história. Não é assim? Então, dou esse recado aqui para todos os líderes pastores. Repito, ninguém está autorizado a convidar quem quer que seja, sem antes falar comigo. Amém? Posso ouvir um amém? Aqui a sede, eu quero falar para os irmãos sobre a casa de oração. Porque, e os pastores também, lógico, né? Mas a casa de oração, de segunda a domingo, exceção domingo, que a Raiz Davi pediu para ficar com domingo. Mas de segunda a sábado, um pastor, uma igreja, congregação, dirige a oração às 9 da manhã. Na casa de oração. E aqui a sede ficou responsável também pelo sábado, e o sábado aqui foi dividido assim, um sábado as senhoras, ou talvez o primeiro sábado, não importa, um sábado, o primeiro sábado as senhoras, o segundo sábado os jovens, terceiro sábado, por exemplo, os diáconos, introdutores e intercessores, ou introdutores do trânsito, e um outro sábado o ministério de louvor. E um tempo para cá, parece que esqueceram. E nós temos um compromisso. Nós temos um compromisso, então procurem rever aí o ministério de louvor, quem é que vai, líder dos diáconos, as senhoras, para ver quem é que está indo, não é? As senhoras, na semana das senhoras, e o Arlen talvez não sabia, os jovens. Tem um sábado por mês que dirige. Oi? E os homens eram juntos, aí, homens é mais ou menos assim. Então, eu gostaria que vocês, os líderes de jovens e homens, diáconos, senhoras, ministério de louvor, se organizassem para dizer, não, eu sei que todo mundo não pode ir, mas se um for representar, nem todo mundo está trabalhando no sábado. E a oração é 24 horas de oração. Então, quero pedir aos irmãos, não negligenciem, porque é muito feio quando fica aquelas brechas lá. E eu fiquei muito tempo recebendo ligações da coordenadora geral, da casa, pastor, olha, e mandava. Ela mandava para mim as brechas, porque tem um livro para assinar. E fica feio. Se estamos cooperando com excelência, então temos que fazer com excelência. Amém, amados? Amém ou não amém? Bom, uma vez dito isso, dados os avisos, para não ficar pesado, né? Você não ficar assim me olhando com essa cara de, meu Deus amado. Também, se quiser cooperar com a reforma aqui, pensa na obra que está em dinheiro. Todo dia que mexe, aparece uma coisa nova. Ali, há pouco, teve que trocar o reboco. Ali, pensa, mas é uma maravilha. Essas janelas estão... As janelas, só porque o povo fala, pastor, por que o senhor não troca os vitrôs? Eu falei, não é porque é caro. Não, nós já vimos aqui o valor. É R$500 cada um. O povo ficou com vontade de dar. Eu não sei se todos já entregaram, né? Mas, Cláudio, na hora, foi o primeiro. Deu a ideia, deu logo os 500, que ele queria viajar para a praia. Falou, toma os 500 que eu estou indo para a praia. E caiu fora. Então,
Nós estamos tirando ali também, vai tirar esses vitrôs, vão ter janelas como essa aí e tal. E as portas de vidro já estão aí, tudo precisa fazer. Era uma coisinha só ali, mas virou tudo isso aqui, mas amém. Pensa em poeira que tem aqui, que é uma maravilha. Edson, ainda Deus faz tudo na hora certa. Ia ver se a Ana Cláudia iria aguentar, meu Deus. Ia ter que chamar o Sam, Ana Cláudia. Tinha que ser o Edson mesmo, porque é igual Edson, é igual o trator e vai embora e não reclama. Amém, amados? Glória a Deus. Meus queridos, uma das coisas que eu sei que você gosta de fazer muito é ofertar. Não é assim? Maurivan está com os vídeos de um curto, né? Ele está com as frases assim, poderosas. Ele diz que Deus falou com ele. E diz assim, quem oferta como mendigo, viverá como mendigo. Mas quem oferta como príncipe, viverá como príncipe. Isso está na Bíblia, irmãos. Eu digo isso, o que semeia pouco, pouco colherá. O que semeia em abundância vai colher. Está lá em 2 Coríntios 9, 6. E os obreiros, meus irmãos, inclusive eu falo bem de vocês onde eu vou. Eu passei sexta e sábado dando um treinamento para uns obreiros de um ministério. Eu falei, não, lá na missionária da fé, tomara que eu não tenha queimado o dedo, né? Eu falei, os obreiros são os primeiros a ofertarem. E falei, o ministério de louvor lá, antes de começar a tocar, já vou logo ofertar. Falei pela fé, mas eu creio que é assim. Porque eu falei, nós somos o exemplo. Porque você sabe que em muitas igrejas, os obreiros, os músicos não prosperam. Pode prestar atenção, que eles sempre estão tocando. Tem igrejas grandes e tal, na hora da oferta e tal. A igreja pequena também do mistério. O pessoal está lá e toca. A oferta dele é só ali, ele não dá nada. Então, ele tem que ser o primeiro a vir aqui ofertar. Porque, irmãos, Deus, eu disse aqui outro dia, eu mostrei na Bíblia. Eu perguntei, vocês creem na Bíblia? Cremos. Falei, a Bíblia diz, mostrei. Deus não quer que haja pobre no meio do seu povo. Não pode haver pobre no meio do povo de Deus. Está na Bíblia. Agora, você não vai ter pobre se eu ofertar, se eu devolver dízimo, se eu entregar primícia, mas de repente a minha mentalidade é pequena. Igual o Maurivan, teve uma época que teve vários congressos proféticos no Brasil. Teve São Paulo, Recife, Goiânia. Do de Goiânia eu fui como motorista de ônibus levar uma igreja na época. Então, e outros lugares. E cada congresso desse tirava uma oferta. Inclusive que era para investir na igreja com propósito, e escola com propósito. E tirava uma oferta. Aí Maurivan ficou observando, ele que é pernambucano, que o apóstolo que ministrou a oferta lá no Ibirapuera, em São Paulo, ele começou a chamar à frente pessoas para dar uma oferta de R$1.000. Aí foi um bocado de gente que era para uma obra. Esse mesmo apóstolo, como foi ministrar lá no Pernambuco, na hora da oferta, ele começou a chamar gente de R$100. Maurivan ficou indignado, falou, peraí. Quer dizer, então, que o povo de lá tem um Deus maior, mas então o povo lá é rico do que é pobre. A visão. Nós somos nordestinos, nós somos do Nordeste, nós temos dificuldades, nada disso. Foi por isso que perguntaram, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Nazaré é como o Nordeste. Tem alguma coisa boa? Era de lá que estava vindo melhor. Então, o Deus dos nordestinos é o mesmo Deus dos sulistas. 2 pessoas acreditam nisso. Então, assim, se a Bíblia diz que você vai ser abençoado no campo, na cidade, não importa o lugar, porque Deus vai te abençoar. Então, meu irmão, eu tenho que crer nisso, ser fiel a Deus. Eu fico feliz que eu vi aqui adolescente, não vou citar o nome para não jogar nem confete. Eu vi aqui adolescente, chegou até me emocionou, ele falou, eu fiz um voto com Deus, ele me abriu uma porta de emprego, e o primeiro salário dava foi quase R$1.000. Eu falei, meu Deus, está vendo? Está funcionando. A filha de Joilson, ela ouviu o Maurivan falar aqui, sobre prosperar, sobre criança crescer, ser próspera. Então, ela pegou a visão e começou a produzir. Já estava até exportando para São Paulo. Mas uma coisa que eu disse, não, eu vou tirar logo o dízimo do Senhor. Que aprendi assim. Só não aprendeu a primícia, né, Gilson?
Vai entregar o sacerdote de casa, eu não preciso não. Mas, irmãos, é isso. Se eu tenho uma mentalidade aberta no céu, eu vou prosperar, eu vou crescer, porque o Deus é o mesmo, Ele vai me honrar. Por isso, essa noite, traga o seu dízimo, a sua oferta, primícia, voto, oferta para missões, se você já sentiu, dá aí uma oferta para a África. Abra o seu coração e venha com alegria, em nome do Senhor Jesus, derramar na presença do Senhor. Aleluia. Venha ofertar como príncipe, para você viver como príncipe. Assim meu povo me escutasse e me servisse com integridade, eu abriria as janelas do céu e lhe daria o filho mais fundo. Assim meu povo que me adora, me adorasse acima de tudo, meu pulo da rocha o sustentaria. Aleluia, eu creio. A palavra de Deus é fiel e jamais ela volta vazia. Se eu honrar e bem dizer e ao meu Senhor obedecer, o melhor dessa terra. A palavra de Deus é fiel E jamais ela volta vazia. e jamais ela volta vazia. Se eu honrar e bem dizer e ao meu Senhor obedecer, eu comerei o melhor dessa terra. Senhor, eu creio em um tempo de milagres. Eu creio em um tempo em que o Senhor está honrando os teus filhos e prosperando, Senhor. Honre e prospere os teus filhos, primiciadores, dizimistas, ofertantes, os que têm ofertado e abençoado a obra missionária, que todos os teus filhos venham receber, no mínimo 100 vezes mais, de volta, com saúde, paz, unção, alegria e prosperidade na vida deles, no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Obrigado, Zé Louvor. Meus amados e amadas do Senhor, fique de pé por um instantinho. Deixe-me trazer uma palavra para os irmãos e irmãs. Abra sua Bíblia em 1º livro de Crônicas, capítulo 12. É um texto que você conhece muito, já até preguei. Eu creio que preguei em uma ceia de obreiros aqui há muito tempo. E quero novamente ministrar nesse texto, mas em uma visão daquilo que o Senhor colocou no meu coração essa semana. Eu sei que ele tem alguns versículos, e tem uns versículos que vão falar de nomes, eu vou pulando, e alguns nomes e números, mas preste bem atenção. 1º de Crônicas, capítulo 12. Estes, porém, são os que vieram a Davi, a Ziclag, estando ele ainda escondido por causa de Saul, filho de Quis, e eram dos valentes que o ajudaram na guerra. Foi que houve? Estava armados de arco e usava tanto da mão direita como a esquerda em atirar pedras, em atirar flechas com arco. Eram dos irmãos de Saul, benjamitas. E aí pode pular esse versículo, pode continuar. Pula mais, pule mais. Aí mais um pouquinho. Aí. E dos gaditas se desertaram para Davi ao lugar forte no deserto, valentes homens de guerra, para pelejar, armados com escudo e lança, e seus rostos eram como rostos de leões, e ligeiros como corças sobre os montes.
Pode pular. E esses dos filhos de Gade foram os capitães do exército. O menor tinha o encargo de 100 homens e o maior de 1000. Preste atenção. Volta o versículo. Estes dois filhos de Gade, quando se fala de gaditas, está fazendo referência a esses homens, foram os capitães do exército. O menor, ele diz assim, valia por 100 homens, e o maior por 1000. Homens de líderes e que tinha uma liderança tremenda. Vamos lá. Esses são os que passaram o Jordão no primeiro mês, quando ele transbordava por todas as suas ribanceiras, e fizeram a todos os alvos, todos os dos vales ao oriente e ao ocidente. Também alguns dos filhos de Benjamim e de Judá vieram a Davi ao lugar forte. E Davi lhes saiu ao encontro e lhes falou, dizendo: se vós vinde a mim pacificamente para me ajudar, o meu coração se unirá convosco. Porém, se é para me entregar aos meus inimigos, sem que haja deslealdade nas minhas mãos, o Deus dos nossos pais o veja e o repreenda. Então veio o Espírito sobre Amasai, chefe de 30, e disse: nós somos teus, ó Davi, e contigo estamos, ó filho de Jessé. Paz, paz contigo, e paz com quem te ajuda, pois que teu Deus te ajuda. E Davi os recebeu e os fez capitães das tropas. Também de Manassés alguns passaram para Davi, quando veio com os filisteus a batalha contra Saul. Todavia, Davi não os ajudou, porque os príncipes dos filisteus, tendo feito conselho, despediram, dizendo: à custa de nossas cabeças passará Saul, seu senhor. Voltando ele, pois, a Ziclag, passaram-se para ele de Manassés, e aí tem os nomes, continue. E estes ajudaram a Davi contra aquela tropa, porque todos eles eram heróis poderosos e foram capitães no exército. Porque naquele tempo, dia após dia, vinham a Davi para o ajudar, até que se fez um grande exército como o exército de Deus. E, ora, este é o número dos chefes armados para a peleja que vieram a Davi em Hebrom, para transferir a ele o reino de Saul, conforme a palavra do Senhor. Aí vai ter um série de números, pode ir lá, pode ir passando, pode ir passando. Em geral, aí. Volta. E dos filhos de Esacar, 200 dos seus chefes, destros na ciência dos tempos, para saberem o que Israel devia fazer, e todos os seus irmãos seguiam as suas ordens. Pai, a tua palavra foi lida e será ministrada. Senhor, nesta noite, fale conosco, precisamos ouvir a tua voz. Ministra, Senhor, estes homens e mulheres, líderes, Senhor, que estão aqui nessa ceia de obreiros, ceia dos líderes, dos guerreiros e guerreiras do Senhor, para, Senhor, neste momento, teu Espírito tenha liberdade, venha sobre nós e fale, ministre, e nós iremos te louvar para todos sempre, no nome de Jesus. Amém? Podemos assentar. Meus queridos amados, o tema da mensagem que Deus colocou no meu coração é discernir os tempos, segredo para vencer as batalhas. Discernir os tempos é o segredo, ou um dos segredos, para vencer as batalhas. Nós precisamos, meus amados, sempre fazermos um alinhamento profético. Nós somos uma igreja apostólica e nos movemos de um mover profético. Andamos no mover profético. Por isso que há algumas exigências, por isso que há alguns cuidados. Por isso que nós não abrimos mão de certos princípios. Nós estamos ali com aquele cuidado com a igreja. E esses dias nós precisamos fazermos um alinhamento, olhar para a igreja, para os obreiros, acordar a igreja. E estamos vivendo tempos em que milhares de pessoas
não entendem qual é o ciclo que estão. As pessoas não estão entendendo em que tempo de Deus estão vivendo. E, portanto, elas não sabem como atuar na obra e não sabem também como se preparar, sobressair e como enfrentar as batalhas que tanto insistem em tentar parar muitos irmãos, inclusive obreiros do Senhor. Eu estava vendo e pensando que para se obter vitória em guerra, em aquelas guerras que nós estamos inseridos, as nossas batalhas, para a qual nós fomos recrutados pelo Senhor, você não está, se você está na obra de Deus, servindo o Senhor, e você está enfrentando níveis de batalha, você não está em outra batalha, senão naquela para a qual o Senhor te recrutou para vencer. Deus os recrutou, nós fomos recrutados pelo Senhor, e nós temos que ter um norte para sabermos qual é a direção, para sabermos qual as ações devemos ter, porque senão nós iremos malharmos em ferro frio e iremos passar a colecionar muitas derrotas. Nós precisamos, irmãos, antes de tudo, nós precisamos entender os tempos de Deus e em que momento nós estamos, para que nós possamos saber como atuar, como vencer, como fazer a obra, como nos comportar. E você sabe que esse é um dos grandes problemas da igreja hoje, esses últimos dias. Ela quer atuar sem ter o entendimento correto do tempo em que ela está vivendo. Existem muitas pessoas que estão por aí batendo cabeça para lá e para cá, e obra do Senhor, mas não estão entendendo, e a igreja parece que está crescendo. Eu vi, inclusive, pesquisas dizendo que nós éramos, até 2010, 30% da população brasileira formada de evangélicos, enquanto 50% seria de católicos. Se continuarmos assim, em 2030, seremos 40% da nação brasileira. Eu creio que os números não são fiéis, há um número maior, mas imagine, 40% é quase 50%, a metade da nação formada de evangélicos. Mas basta ser evangélico? Não. Precisa ser homens e mulheres de Deus que têm entendimento de como funciona a obra, a guerra espiritual, a batalha espiritual. E por isso, irmãos, não basta ter apenas o nome de evangélicos, porque é igual dizer que é crente. A Bíblia diz que até o diabo é crente. Até o diabo crê que estremece, os demônios creem que estremece. Inclusive, só nome de crente, até o narcotráfico, como hoje a Globo, o G1 faz questão de ter lá uma manchete hoje, o G1, o narcopentecostais. Os narcos pentecostais, ou seja, traficantes de drogas que se declaram cristãos ou evangélicos. Colocaram lá até um nome lá, Estado, princípio, alguma coisa de Israel, com bandeiras tremulando de Israel, botando lá, isso a Globo faz como ela gosta de fazer, e mostrar as armas, os traficantes, demarcando o território, colocando inclusive nomes, filhos de Arão, domínios de Israel, e se declarando que são evangélicos, que a Globo gosta disso, ninguém vai checar. Como também, eu vi outra matéria, o camarada naquele golpe aí que está dando aí do caicai, do esporte, que o camarada dá quase 49 mil, um jogador para ser expulso, para ganhar cartões, porque fase aposta é muito dinheiro, e numa conversa, o camarada dizendo, rapaz, desse jeito você vai me enriquecer em nome de Jesus. Quer dizer, está dizendo que o ladrão também vai à igreja. Está dizendo que o ladrão lá, ou corrupto, também está indo à igreja. Isso é exatamente, meus irmãos, o que o diabo quer para desacreditar o evangelho, para desacreditar a igreja. Como eu disse, domingo, é um programa de domingo, tinha lá um pastor e um padre, o pastor dizendo que reúne milhares à sua igreja, e ele foi dizendo quem são as pessoas que vão à igreja dele, que ele faz, muitos famosos.
Por isso que eu disse que você precisaria, no caso, ouvir a mensagem de terça-feira, porque tratamos sobre isso. Se você não ouviu, resgate lá o vídeo. E nós precisamos entender em que tempo nós estamos, e para que a gente possa saber como lutar, como a gente enfrentar as batalhas, as guerras, e não ficarmos frustrados, murmurando, ou batendo cabeça, ou querendo mudar de igreja, alguns até mudando de religião. O problema, meu irmão, nunca esteve em Deus, o problema está em mim, o problema está em nós. Agora, nós precisamos nos espelharmos em Davi. Eu fiz questão desse texto, tem vários versículos ali, eu pulei por causa dos nomes. Mas logo em seguida também continua os números de pessoas que se juntaram a Davi. 7 mil, 8 mil, 12 mil, 120 mil, 50 mil. E aí eu fiquei assim pensando, Davi formou um exército. Ele montou um exército poderoso quando disseram, queremos que o Senhor reine. Saul caiu, já era. O Senhor, até aqueles que estavam com Saul, foram para Davi. Davi falou, peraí, vocês vieram para me ajudar ou para me entregar? Vocês vieram para somar ou para dividir comigo? Se vocês vieram para me, sejam bem-vindos, se não, Deus trate com vocês. Porque Deus conhece o meu coração e sabe as minhas intenções e motivações. Então, Davi, ele formou um exército tão poderoso, de homens valorosos, que eu vi ali, tem o versículo lê que o camarada era bom na mão esquerda, na mão direita, para tirar pedra, na espada. Tem muitas habilidades. Se você ler esse texto, leia com calma, para você ver que as pessoas, os guerreiros obreiros, que foram se juntar a Davi, não eram pessoas que estavam perdidos batendo cabeças, não. Eram pessoas peritas, guerreiros, valorosos. Deixa eu dizer que o menor valia por 100, enfrentava 100, liderava 100, o maior liderava 1000, valia por 1000. Mas o que me chama a atenção, ele forma um exército poderoso para guerrear as guerras que o Senhor o colocou, e ele usava aquele exército para derrotar os inimigos. E Davi cresceu, prosperou, enriqueceu com os despojos das guerras que ele teve que enfrentar, porque as pessoas às vezes só veem as lutas que estão enfrentando, mas não percebem que vão contabilizar os despojos que vão ter depois de vencer essa guerra. Porque Davi, ele enriqueceu com guerras, com batalhas, meus irmãos. E não é em vão que a Bíblia diz que o reino de Deus é tomado por esforço. Há uma guerra, há uma peleja, há uma batalha. E me chama a minha atenção, é que Davi, o exército que Davi formou, ele deu 340.800 homens. O exército do tamanho do exército de Deus, de um homem de Deus. 340.800 homens. Mas por que eu fiquei com o versículo 32? Porque Davi separou 200, entre os 340 mil e 800, diz que tinham 200 que faziam a diferença. Existiam 200 homens peritos, que eram responsáveis pelas estratégias de guerra de Davi. Porque você sabe, talvez você até assistindo filmes de guerra, ou de conspiração de país, você vai ver que tem a inteligência, que vai saber, eles vão traçar meios, metas, como alcançar, como vencer, como minar o inimigo. Mas acima de tudo diz que esses filhos de Issacar, os 200 de seus chefes, destros na ciência dos tempos, eles eram peritos em discernir os tempos em que estavam. Davi tinha 340.800, mas ele tinha 200 peritos. Eu quis ler para mostrar as habilidades que aqueles homens tinham. Porém, esses 200 eram diferentes, eram responsáveis pelos sucessos de Davi. Por quê? Porque diz que esses 200 homens, eles eram peritos em conhecer e estudar os tempos para saber o que Israel devia fazer. E todos os seus irmãos seguiam as suas ordens, ou seus conselhos, ou as suas orientações. Eu estava fazendo uma conta rápida, sabe o quê? É 1 para 1.704. Eu fiquei assim pensando, 200, se você fizer uma conta,
340.800, 200 de diferença, é 1 para 1.704. É como dizer que um homem desse aqui valia por quase 2.000. Isso quer dizer que um líder, que um crente, que um pastor, que um obreiro, uma obreira, que se move pela visão profética, apostólica, que se move de acordo à visão de Deus, uma das coisas que ele vai procurar fazer é discernir em que tempo está, o que tem que fazer, como é que a igreja vai se mover, como é que a igreja vai lutar, como é que a igreja vai se preparar. Ela precisa entender o que é que está acontecendo. E aqueles homens, eles viam sinais, eles estudavam os sinais, eles estudavam os pergaminhos, eles estudavam as profecias, e eles olhavam para o tempo e viam o que estava acontecendo e dizia para Davi, para o rei, qual era a decisão certa a tomar, como deveria se comportar. E a nação de Israel devia fazer o que eles mandavam, e todos os seus irmãos seguiam. Tinha 340.800 homens, mas tinham 200 que falavam e ninguém questionava. Ninguém era contra, porque sabiam que os 200 de Issacar eram 200 peritos nos tempos para saber o que Israel devia fazer. Meus irmãos, nós precisamos discernir, pedir a Deus o dom do discernimento, de espírito inclusive, porque a Bíblia diz que aquele que é espiritual discerne bem tudo e não é discernido por ninguém. Nós precisamos entender. Então, note a diferença em relação ao número, de forma proporcional, de pessoas enviadas, de cada tribo. Esses 200 fizeram a diferença. Se você for um obreiro espiritual, um homem ou uma mulher de Deus, que se move não por achismos, que não se move pelas novidades que aparecem, que não está em seguida um conto qualquer, mas você se move pela palavra de Deus, e procura discernir o que está acontecendo, a sua vida vai ser diferente. Mesmo as lutas, você as enfrentará de forma diferente. Aplauda mesmo o Senhor. A tribo de Issacar era pequena em número, mas era grande em influência. O que vai fazer a diferença, meu irmão, minha irmã, é a habilidade que Deus te deu, e se você se mover de acordo com o que a palavra de Deus diz. Dessa tribo foram enviados 200 chefes, ou seja, eram príncipes, os principais, e esses tais possuíam características que faziam a diferença no meio de tantas tribos numerosas. Eles estavam lá para fazer a diferença, porque eles não saíam no oba-oba, não era correndo lá para cá, eles tinham habilidade. Aqueles 200 homens eram conhecedores, isto é, eles discerniam os tempos, as épocas, as estações e os tempos, as temporais. A diferença, meu irmão, eu te pergunto, em que tempo você está? Porque se nós soubermos em que tempo estamos, deixa eu usar aqui o pessoal mais antigo que plantava, não é? Eu vi até uma musiquinha assim, não vou cantar a música do mundo, né? Mas é de tudo eu tiro uma lição. Parece que eu vi assim, não sei o que, dia de 15 de março, lança o milho, dia de São José vai colher. Mas não é assim. Parece que o milho é 3 meses para colher, pastor Manuel. É assim, não é? Em semana eu ia falar, vai ajudar na minha mensagem. Eu não lembro, eu não quero me lembrar para não cantar a musiquinha. Não. Era um forrozinho. Era um forrozinho. Mas me chamou a atenção. Isso é discernir os tempos. Os mais velhos, os idosos, eles discernem os tempos, eles conseguem discernir os tempos. Porque eles sabem o dia de semear o milho para colher na fogueira, como dizia minha avó. Vai colher na fogueira, no São João. Eu estava um dia ali na Mirante, no interior aqui, assim, pertinho de algum lugar desse aí, Mirante, depois da Serra.
E eu estava lá em uma fazenda, eu fui pregar lá em uma igreja grande dentro de uma fazenda. Gente, que nunca vi tanta gente. E eu fiquei na casa do pastor, o pastor é fazendeiro. E eu estava sentado assim à tarde. Ele disse, olha, amanhã vai chover assim. Eu falei, como? Ele falou, está vendo? Aquele vento que está vindo lá, o vento norte, não sei o que é. Aquilo ali é porque amanhã vai ter chuva. E não é que no outro dia, olha, tem chuva. Discernir os tempos. Os mais velhos tinham a sua forma. Você fala da minha avó, era inteligente. Minha avó dizia assim, é meio-dia, porque o sol está não sei onde da porta. Não vai olhar lá, dava certinho. Ela podia dizer tal hora, porque o sol estava batendo, as portas ficavam abertas, estava batendo na soleira da porta, era meio-dia. É igual uma endocrinologista falou para mim, você precisa tomar sol, porque ele falou, fica olhando para o seu cachorro. Se lá para umas 11 horas, se ele não deita lá assim, fica com as patinhas lá no sol, porque ele sabe o horário. Jesus até falou, vocês sabem discernir os tempos. Hipócrita não sabe perceber o que está acontecendo. Nós precisamos, meus irmãos, como crentes espirituais, não crentes carnais, não crentes oba-oba, correndo para lá e para cá. Nós precisamos saber discernir que tempo nós estamos. Aqueles 200 faziam a diferença. Eles sabiam o que Israel devia fazer, ou seja, eles estabeleceram as estratégias, os planos e os modelos. Como desenvolver? Porque eles tinham habilidade, foi dada por Deus. Você tem habilidade. Você tem dons, mas de repente você não para discernir, para estudar, para perceber. Em que tempo nós estamos? Eles eram seguidos pelos seus irmãos. Diz que havia uma liderança reconhecida. Por quê? Porque o que eles diziam falava, como dizia minha avó, era batata. Não sei porque que era batata, mas era. Então, acontecia. Nós precisamos entender em que tempo nós estamos. Então, os acontecimentos que permeiam as notícias do nosso país servem de base para aqueles que são espirituais, para começar a discernir o que está acontecendo. Se você analisar a Bíblia Sagrada, você vai perceber que antes de grandes eventos que Deus agiu, aconteceram alguns sinais interessantes. Nós precisamos pegar e olhar, interceder e percebermos o que está acontecendo. Eu creio, meus irmãos, que está prestes Deus fazer algo muito poderoso nessa terra. Eu não sei o que, mas eu acredito porque por causa dos sinais. E é por isso que você está aqui essa noite, glória a Deus pela sua vida, para você se posicionar. Que no final dessa mensagem fala, peraí, eu já estava determinado agora muito mais, vou me posicionar. Eu vou me mover de forma diferente, eu vou olhar os acontecimentos com os outros olhos. Então, por exemplo, qual é o ataque principal que está tendo nesses últimos dias? Não precisa nem falar. Qual é o ataque principal que tem enchido os telejornais, os aplicativos, as notícias? São atentados a escolas, creches e hospitais infantis. Quem são os alvos agora? As crianças. Quem são crianças? São filhos. O alvo nesses dias, o que está tomando conta, eu parei e falei, é verdade. Eu quero analisar com você aqui alguns eventos da Bíblia e o que está acontecendo, para que você, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus Cristo, se posicione de forma diferente, peraí, como pessoas guerreiros, guerreiras, não importa a área que você está, no ministério do Senhor, seja na música, na palavra, no serviço, no diaconato, eu preciso me posicionar. O segredo de Davi só teve sucessos, batalha, porque Davi tinha o Senhor na sua vida, Davi tinha o Espírito Santo de Deus, Davi tinha a escola sacerdotal para consultar, mas ele tinha peritos usados por Deus para discernir os tempos, olhava, analisava, viu o que estava acontecendo. Peraí, Davi, olha, o tempo agora, pelo que estamos analisando aqui, a palavra deve acontecer assim, você deve ir por aqui. Israel, vamos nos posicionar. E assim, Deus ia dando vitórias. A igreja missionária da fé precisa se posicionar. São 55 anos de história que Deus a plantou para um propósito. E nós, como obreiros, você deve se sentir honrado e honrada,
por fazer parte de um quadro de obreiros deste ministério que Deus te chamou para te honrar, para usar você de forma sobrenatural, como já usou muitos outros que já passaram, e vai continuar usando outros que virão depois, porque Deus é poderoso e os planos e projetos dele não podem ser frustrados pelo inimigo. Então, o Brasil, não só aqui o Brasil, mas o mundo está sofrendo atentados a escolas, creches e hospitais infantis. O camarada entrou no hospital infantil, aqui perto de Vitória do Espírito Santo, com 30 facas e facões, e dizendo que ele queria matar o maior número possível de crianças. Ainda pegou uma criança no pescoço, na cabeça da criança de 2 anos, a mãe tirou, desconfiaram, chamaram a polícia, e ele estava com armas, facas e facões, tudo quanto era lugar. O diabo, há uma fúria. Então, grave bem. O primeiro alvo são as crianças. Crianças falam de filhos. Segundo, o Brasil é comandado por quem? Quem é que manda no Brasil hoje? Um ministro do mais alto escalão do nosso poder judiciário é quem comanda o Brasil hoje. O que ele fala, são 11 cabeças. As 10 seguem tudo que ele faz. Inclusive hoje, no UOL, está lá, eu tenho que pesquisar para ver, dizendo que o segredo lá, mas os outros já estão incomodados com os superpoderes dele. Por exemplo, o que ele fala, você tem uma ideia, meus irmãos? O Google é uma das maiores potências do mundo, chama Big Tech, porque é grande na tecnologia. O Google hoje mesmo, ele abriu de ofício, mandou investigar os diretores do Google e do Telegram. E ontem fez o Telegram se agachar, se humilhar. E teve que postar um texto que ele redigiu. Imagine, o dono do Telegram está lá para a Ásia, escondido num lugar que ninguém o encontra. Mas aqui, teve que bater continência para o homem. As grandes potências, como o Google, não estou dizendo de uma história, o Google, meu irmão, o Google vai ter que se curvar. Tanto que o ministro da Justiça falou, vamos regulamentar as redes sociais na marra. Se o Congresso não votar, lá no Supremo ele vai dar a canetada e vai fazer. Isso chama o quê? Ditadura. O que nós temos é uma pessoa que dita as normas e todos têm que se curvar. É como o presidente tem nada de Bolsonaro, fica um monte de bobo correndo de homens, recusa até, só que ele é apenas um homem que Deus colocou lá para agora, né? Bolsonarista, mas tem ideia. O camarada saiu da presidência, perdeu o foro privilegiado. Como foi com o Temer? Lembra? Saiu, foi preso porque perdeu o foro privilegiado. Foi para a justiça comum, primeira instância. O presidente saiu, está na mão dele até hoje, mandando investigar um pseudo cartão de vacina, se o homem está dizendo várias vezes que não se vacinou. Agora, você percebe como é que está o nosso país? Uma pessoa que foi condenada em 3 instâncias, com várias provas, ele não foi inocentado, foi descondenado por algo de ofício. Chegou lá e disse, o CEP que investigou ele não está errado, não era lá do Paraná, tinha que ser de Brasília. Então, vamos cancelar aqui para começar tudo de novo. Não quer dizer que não sentou. As provas estão aí, mas o juiz não quis, eu vou fazer papel de bobo. Ele está com 78 anos, eu acho. Quando eu começar tudo isso, já prescreveu, ele não pode ser, vou fazer papel de bobo. Então, um camarada que foi condenado e tudo isso, ele pode ser aclamado. O outro, por causa do cartão de vacina. A Suprema Corte gastar a Polícia Federal para investigar um cartão de vacina. Então, meus irmãos, o que é que está acontecendo? Nós temos o ataque às escolas e nós temos uma pessoa que comanda o país. Todos. Tem um inquérito que foi aberto, acho que há 3 anos ou mais, e nunca encerra, ele sempre prorroga. Então você não pode se sentir ofendido, você mesmo abrir um inquérito, você investigar, você julgar, condenar e sentenciar. Isso não existe, mas no nosso país existe. O que acontece isso, irmão? Chama-se ditadura.
As pessoas estão ditando normas. E está todo mundo batendo continência. Aí eu fico assim pensando, vamos analisar os fatos do Brasil? E vamos aplicá-los à Bíblia, vamos fazer uma comparação, para a gente tentar discernir em que tempo nós estamos. Por exemplo, nem vão com o outro lá até assim meio carequinho, né? O faraó, o que ele era? Ele ditava, ele era um ditador. Quando Deus quis fazer algo no Egito para libertar o seu povo, foi o que ele fez? Matou as crianças. O ataque foram as crianças. O ataque foi aos filhos, porque ele queria matar um filho que seria o libertador de Israel. Nós precisamos analisarmos biblicamente os fatos, apenas fazendo comparações, conjecturações, mas analisando à luz da Bíblia. Se você prestar atenção, Abimeleque, um dos filhos de Gideão, matou 70 filhos de Gideão. Gideão, que foi o guerreiro, ele queria ser um ditador, tanto é que na parábola dele, ele fala inclusive ele era o espinheiro, que foi reinar na floresta. Ele matou os filhos, 70 filhos de Gideão. Se nós formos olhar, Atalia mandou matar todos os filhos descendentes de Davi. Ela mandou matar todos os filhos. Só Joás, que foi escondido pelo sacerdote. Porque foi escondido porque Deus disse a Davi que pelo menos um iria ficar. Não iria faltar um a Davi. Mas o diabo, na pessoa de Atalia, queria matar todos. Ela queria ser uma ditadora. Ela usurpou. Ela não foi uma rainha por sucessão. Ela foi regente. Ela regeu o país com vara de ferro. E para fazer isso, ela matou os filhos, os descendentes de Davi. Herodes, quando Jesus estava para vir, para inaugurar a igreja primitiva, quando Deus quis nos libertar, o que foi que Herodes fez? Matou as crianças. Então, meus amados, o que ambos eram ditadores, eles estavam ali para dominar. Qual era o alvo, meus queridos? O alvo era a igreja, sempre foi a igreja. Desde lá do Egito foi a igreja, na Pérsia foi a igreja, porque aonde tiver povo de Deus, é a igreja. Qual é o alvo de Satanás? É a igreja. No Brasil, é a igreja. Nós precisamos nos posicionar. O que eles queriam, dominar o povo, estão querendo dominar a mente das pessoas, estão manipulando pessoas, as pessoas estão cegas, não sabem o que fazer. Atalia, ela usurpou o reino durante 6 anos, ela sucedeu após a morte do seu filho Acasias, e ela sabia que havia uma ameaça, existia os descendentes de Davi, tinha os filhos de Davi, vamos matar os filhos de Davi, os descendentes de Davi, vamos matar os filhos, vamos matar as crianças, porque assim é o domínio. Ela usurpou o reino. E qual era o motivo? O motivo, meu irmão, todos eles queriam roubar, matar os filhos para roubar a herança. O que o diabo está querendo nesses dias, se movendo, meus irmãos, é matando filhos. Ele está matando, ele não queria permitir que os adoradores adorassem o Senhor. Atalia não queria que um adorador assumisse o trono, ascendesse o trono. Como teve adoradores que restauraram a adoração. Nós temos que perceber, meu irmão, minha irmã, você talvez está com a luta com filhos na sua casa. Se prepare para lutar, para batalhar, porque o alvo são os filhos. Nesses últimos dias, Satanás está com a fúria muito grande, matando crianças, querendo destruir os filhos, porque se ele destrói os filhos, ele quer roubar a herança. Aqueles obreiros que se
se comportam como filhos são aqueles que enfrentam muitas lutas, porque o diabo quer matar esses. O diabo quer tomar a sua herança, porque aquele que é filho, ele sabe que ele tem uma herança, e essa herança que você tem como filho é um legado. O que o diabo quer tomar é o legado, roubar o legado. O diabo quer calar a igreja. O diabo quer parar a igreja. E eu preciso olhar para os acontecimentos. Se tem alguém que manda um só no Brasil, se eu estou vendo crianças sendo mortas, quem é o principado que está por trás? Quem é o Leviatã que está querendo dominar? Quem é o Moloque que está querendo matar as crianças? Qual é o principado que está agindo? Que sempre se alimentou de sacrifício de crianças? Irmãos, espiritualmente, tudo que acontece no mundo físico, há um correspondente espiritual, do bem ou do mal. A igreja precisa se posicionar como a igreja do Senhor, dizendo: peraí, Satanás, não é assim não. Eu preciso olhar para a Bíblia, saber o que foi que aconteceu, o que é que antecedeu a chacina, a matança de crianças, e o que depois veio após o assassinato de crianças. Sempre Deus agiu, sempre veio um libertador. Deus sempre mostrou que Ele é Deus, e o diabo sempre perdeu e sempre perderá, porque Deus nunca perdeu para o inferno. O inferno é mais do que derrotado, e nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, Jesus Cristo, o Todo-Poderoso. Eu preciso me posicionar, meu irmão. Eu preciso me posicionar e analisar, não é em vão, o que está acontecendo. Por que há uma matança de criança, uma chacina aqui, outra ali? Outro dia até em um país aqui que não é comum, teve até uma mulher que entrou na escola, armada para matar crianças. Eu preciso me posicionar. Aí eu, como igreja, preciso vigiar mais. Eu preciso então agora cobrir mais a família, preciso mais cobrir os filhos, preciso pagar um preço, preciso ficar atento. Satanás quer matar os filhos, quer matar a fé, quer tirá-los da igreja, quer tirar da presença do Senhor. Eu não estou dizendo só de matar os filhos com a arma branca ou com a arma de fogo, mas o diabo quer matar com as suas flechas espirituais da dúvida, da incredulidade. Talvez você está com um filho, com a filha que diz: eu não quero mais ir para a igreja, eu não quero mais, está uma luta. O diabo está sempre querendo matar os filhos. E nós não podemos baixar a guarda. E se você se posiciona, não como um crente comum, mas como um filho de Deus, é a você que o diabo quer parar. E você vai dizer: Satanás, você não vai me parar em nome de Jesus, porque eu tenho o maior comigo. Comigo está o Deus Todo-Poderoso, comigo está o Espírito Santo, e eu tenho as armaduras de Deus sobre a minha vida. Você está aí? Quando eu estava lendo esse texto, eu fiquei pensando como nós precisamos, meus irmãos, nos aliarmos profeticamente. Nós estamos vendo uma igreja distraída, distante, encantada, em pintar toda de preto, em apagar as luzes. É isso que o diabo quer, cegando as pessoas. Os homens criando, inventando coisas, ao invés de irem para a oração, para as batalhas espirituais, falar, buscar de Deus, estratégia para vencer o mal. E nós estamos vendo pessoas distraídas, pessoas encantadas com um videozinho de cá e de lá. Cuidado, meu irmão. Cuidado para você não ficar encantado ou encantado, desviar o seu olhar. Antes de Faraó matar um bocado, ele tentou de várias formas convencer. Mas ele disse: esse povo está ficando mais forte do que nós, precisamos matar um bocado. Satanás diz atrás do Deus Ra: olha, vai ter aí um libertador, manda matar logo as crianças. O diabo está querendo matar a sua fé. Cuidado, você talvez passou esses dias numa dúvida terrível. Cuidado, você é um filho, uma filha, o diabo quer roubar o seu legado. Você precisa lutar, dizer: para você não vai confundir a minha mente não, Satanás. Você que vai se confundir. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E eu não serei para dividir, como Davi falou: vocês vieram para somar ou para dividir? Não, eu vim para somar.
Eu vou somar com a igreja, eu vou caminhar. Eu vou parar de me preocupar com coisas pequenas, banais. Meus irmãos, nós precisamos nos posicionarmos. A Thalia falou, vamos matar os filhos, porque o diabo sabia que Deus falou a Davi, eu vou deixar um descendente, vamos tirar, vamos matar. E nós precisamos olhar o que está acontecendo. Se for olhar os sinais, o que está desacreditando a família? A invencida é sempre a família, as leis vêm contra a família, os valores cristãos, os valores bíblicos. Eu preciso me posicionar. E aí eu preciso olhar e dizer, peraí, Abimeleque disse, eu vou matar os irmãos, porque os irmãos podem ter um coração de adorador e servir, não, como ele queria servir o diabo, eu mato todos eles. Cuidado para o irmão não te matar. Cuidado, de repente você não se ferir com a palavra, com a coisa boba, dizer, peraí, eu vou sair, eu vou desligar, eu vou parar, eu vou entregar meu ministério, eu vou entregar meu cargo, eu vou embora, o diabo está querendo me matar. Está querendo roubar a sua herança, está querendo roubar o seu legado. E aí, meus irmãos, quando eu olho para isso, peraí, gente, tem um espírito dominador, não é possível. Esse país está de cabeça para baixo. Não é possível, você fala, eu não vou desistir, se eu estou orando, peraí, agora que eu vou orar mais, mas orar com sabedoria, lutar com sabedoria. Os 200 eles davam estratégias para Davi. Diziam que tempo estava. Nós estamos num tempo do fim, meu irmão. Nós estamos vivendo aqueles dias, como diz o apóstolo Paulo, que virão dias cruéis, dias difíceis. E nós estamos vivendo esse tempo. Se você olhar para a Bíblia, você vai ver em que tempo você está e como você deve se comportar. Não como criança, mas como filhos, como guerreiro e guerreira do Senhor, sabendo que você tem uma responsabilidade muito grande em administrar o dom que Deus te deu, o talento que Deus te deu, lutar pela sua família, fazer como Josué que lutou pela sua família. Eu e a minha casa, nós vamos servir sempre o Senhor. Não, eu tenho que me posicionar e dizer aqui, não, diabo, você não vai matar a minha família, não vai matar a minha fé, você não vai matar os meus irmãos, eu vou lutar, eu vou estar unido com a igreja, com o Senhor. Não com a estratégia que eu vi muitos irmãos querem lutar, guerrear na rua, igual teve irmãos que erroneamente foram presos lá em Brasília, entraram, embarcaram em canoa furada e saíram fazendo protesto pelas ruas. Peraí, tem aquelas pessoas que vão, a igreja vence de joelhos. Não diga que eu sou tolo, não, está na Bíblia. O único exército que vence em joelho é o exército do povo de Deus. A igreja precisa adorar, precisa se posicionar. Você músico, você o Senhor, senhora, irmão, líder. Peraí, eu vou usar o meu cargo, a função que Deus me deu para guerrear, o que Deus quer, que tempo eu estou. Talvez você está sendo seduzido, seduzida. Talvez apareceu um namorado, uma namorada, uma pessoa, alguém para tirar você, está querendo roubar. Está querendo lhe encantar, lhe seduzir, porque o diabo tem várias formas de nos matar, de tentar nos parar. E quantas pessoas se encantam, sem contar daquelas pessoas, que aí eu tenho que, mais uma vez, plagiar, e não tem problema, meu irmão, Maurivan, com aquela mensagem dos 4 estágios de um crente. Ele gravou até mais uma vez um videozinho curto, que ele fala que tem pessoas, tem crentes que se comparam apenas, se comportam como ovelhas. Quem é você no exército de Deus? Quem é você na obra do Senhor? Apenas uma ovelha? A ovelha quer apenas ração. A ovelha precisa apenas se alimentar da ração. Tem pessoas que só quer aquela porção para comer, para se servir. Ela só quer ser aquela ovelha para ser alimentada. Ela só quer a porção diária dela, comer. Nós não podemos ser, como assim, é igual, não vou comparar você a um cachorro, tu não é ovelha, tá? Mas para eu comparar a ovelha, já que eu não dou comida para a ovelha, eu vou comparar o meu cachorro Bob. Bob, ele já sabe que todo dia de manhã ele tem uma porção de ração. Se demora, ele vai lá na janela do quarto e fica choramingando, chorando lá, até a gente levantar.
Aí vai lá, coloca a porção dele, pronto. Ele sabe que meio-dia em ponto, é igual o pastor Manuel na hora do meio-dia em ponto, o pastor Manuel está na mesa e só está aqui. Ele disse que ele não está comendo mais aquelas 2 pílulas, não. Mas era 12 horas em ponto que ia pegar o pastor Manuel na casa, na mesa. 12 horas em ponto, mais ou menos, Bob já está lá, choramingando, porque ele sabe que 12 horas, e por aí, tem uma segunda porção para ele, como fica feliz. Agora ele vai a tarde inteira, corre, mas quando dá 18 horas, tem uma outra porção. Ele já sabe a hora. Ele vai lá e se demorar, porta fechada, ele começa a chorar lá, que é que Bob, porque já sabe que é a ração dele. Pronto. E às 11 da noite, é o horário dele. Às 11 da noite, Bob tem outra porção. Que Osés disse, se dá muito cedo, vai passar uma noite inteira com aquela. Então Osés pediu para dar um pouquinho 6 e um pouquinho às 11. Para dar às 11 ele ficar até às 6 da manhã. Nele acorda muito cedo. A ovelha só quer a sua porção para comer. Tem crentes obreiros que estão apenas como ovelhas, esperando apenas a sua porção. Quem é você? Apenas uma ovelha que é salva por Jesus, é porque Jesus falou, vocês são as minhas ovelhas, eu sou pastor, glória a Deus. Eu estou dizendo nesse contexto. Dentro da obra, como é que você se compara, você se comporta? Você está como os 200? Você está discernindo o tempo, ou está apenas como ovelha que quer apenas a sua porção diária? Mas tem aquelas pessoas, aqueles crentes, que se comportam apenas como servo. Eu sou servo, servo só quer o salário. Servo trabalha, algum servo até mal-humorado, como aquele servo que diz, né, aquele filho que diz, sentiu como um servo, pior do que um escravo. Então, tem pessoas que estão na obra apenas como servo que quer o seu salário. Algum quer o seu salário, é um cargo, é uma posição, é pregar, é ser reconhecido. Essa pessoa ele quer o salário dele, o salário de repente é uma posição para parecer que ele é o cara, senão eu não estou recebendo o meu salário acertado, eu sou obreiro, e como obreiro eu preciso do meu salário, que é eu numa posição fazendo a obra aqui. Ou você é amigo, porque tem uns que são ovelhas, que é apenas a ração comer, se alimenta apenas. Outros são apenas de servo, que trabalha mesmo e quer o seu salário. Ou você é amigo. Amigo recebe presentes. Amigo recebe um tapinha nas costas. E tem gente que quer aqueles presentes. Estou na obra, mas quero ser presenteado. Eu quero ser reconhecido, eu preciso de um tapinha. Eu preciso aparecer, eu sou amigo, amigo do rei, eu sou amigo. Então, ovelha recebe ração. Servo recebe salário. Amigo recebe presente. Mas filho tem uma herança. Filho recebe o legado do pai. O servo não sobe a montanha para adorar, só quem sobe é filho. O filho não quer sair da casa do pai, porque ele sabe que ele sai, quebra a cara, ele volta. Pequei contra os céus e contra ti. O pai está sempre ali, o filho não se enjoa da comida da sua casa, do seu pai. Porque ele gosta. Igual as filhas de Joilson, só quer a comida de Joilson. Os filhos gostam da comida do pai. Os filhos sabem que eles estão ali, o pai pode falar, reclamar, fazer até trabalhar, pega um peso ali, mas sabe que é o pai e o que ele está fazendo é dele, porque é do pai. Ele está ali porque sabe que o pai vai deixar para ele, é o legado dele. Igual Eliseu chegou para Elias, meu pai recebeu o manto. Filho recebe o manto, o filho recebe o legado. E aqueles ditadores lá na Bíblia queriam matar quem? Os filhos. Eles queriam apenas os escravos ali com ele, mas ele queria matar os filhos. Queria matar o filho Moisés, quis matar o filho Jesus, quis matar os filhos, os outros filhos, os filhos de Davi. O diabo quer te matar, mas não vai poder, porque você já morreu, você já é de Cristo, você já está escondido em Cristo, a sua vida está escondida em Deus, com Cristo Jesus. Meu irmão, minha irmã, eu preciso me posicionar e dizer,
quero ficar batendo cabeça, não quero perder tempo, eu quero me comportar como um filho que tem uma herança, como uma filha que tem um legado do meu Pai dos céus, que eu vou fazer, eu vou reinar com Ele. Deus quer que você reine como filho, Deus quer que você reine como filha, porque você tem o teu Pai que é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que te chamou, que te comprou, que te resgatou. E é a você que Ele quer revelar os segredos. Por isso, nesse dia, meu irmão, chamado hoje, minha irmã, se posicione. Quem é você na obra do Senhor? Quem é você daquilo que Deus chamou para você fazer? Você é apenas uma ovelha? Você é um escravo? Você é apenas um amigo do Evangelho? Ou você é um filho de Deus? Uma filha de Deus, que se comporta como filho, que está na casa, que tem prazer, que não vê defeitos, porque filho que ama o pai, só vê no seu pai um herói. O pai pode envelhecer, mas o filho vai sempre olhar com o pai com alegria. Meu velho, meu amigo, me ajudou, cuidou de mim. Ele vai sempre espelhar, porque o filho, quando é filho, ele é criança, ele vê no pai o herói dele. É o meu herói. É claro que ele chega na idade da aborrecência, né? E fica assim meio, quando começa a ter umas transformações, os hormônios vão mudando, muda a cara, cheio de espinha, aquela coisa, a avó muda, né? E ele fica meio, mas depois ele cai na real. Ele diz, não, acho que o coroa tem razão. Não é assim? E chega uma hora que ele fala, que falta me faz o meu velho. Porque ele sempre vai amar o pai. Ovelha, amigo trai. Filho não. Filho está ali, é meu pai. O filho não aceita que ninguém fale mal do seu pai. Pai pode ser feio para um trem. Vai dizer para uma criança que o pai é feio. Não, o pai é do meu pai, não, vai defender. Por isso que os filhos já cresceram, mas agora o Senhor colocou uma neta para ficar, vovô, você é lindo. Ontem eu estava com uma camisa branca, fui buscar na escola, ela olhou assim, acho que está o branco, chamado de manga curta. Vovô, você está lindo. Que coisa boa. Filhos estão sempre admirando o pai. Os filhos de Deus não acham pesado o chamado. Ele tem prazer. E você sabe que o diabo quer matar os filhos. Não deixe o diabo querer matar você, a sua fé, o seu chamado, o seu ministério. E lute pelos seus filhos. Lute pela sua casa. E lute para você ser uma filha e um filho. Nunca fale mal do seu pastor, do seu líder da sua igreja, do seu líder de grupo. Se comporte como filho. Não dê lugar ao diabo. Não fique ocioso. Os insatisfeitos sempre procuram os auxiliares para falar mal. Mas filho, não faz isso. Filho fala, está falando do meu pai, vou falar com ele. Deus é pai. Davi via aqueles líderes como filhos. Tratava todos de forma igual. Até um dia que Davi estava com 400 homens, os primeiros. E ele foi, 200 ficaram cansados. Ele foi atrás, guerreou na volta. Falou, não, distribua os despojos igualmente para todos. Os que foram e os que não foram. Todos vão receber a mesma porção, porque pai faz isso. A herança é dos filhos. Não importa se o filho é belo, bonito e tal. Mas o que tem ali é do pai. O que Deus tem é seu. Deus te fez filho. Você foi chamado filho. E por isso você vai dizer, Satanás, esse principado que está matando os filhos. Muitos pais chorando. Porque os seus filhos foram mortos. E presta atenção que o primeiro chacina que teve, como era o nome da creche? O Bom Pastor. Não é em vão, irmãos. O nome da creche era o Bom Pastor. O principado é o diabo. O mesmo que usou, que dominou e quer dominar o Brasil, dominar o mundo. E o Brasil é o celeiro do mundo.
Todo mundo sabe isso. São muitos olhos voltados para o Brasil. E você é brasileiro, você está aqui, você é cidadão dos céus. Mas você tem uma responsabilidade como igreja aqui. Tem os espíritos territoriais que querem dominar. Esses espíritos principados que estão dominando as mentes aí fora, não podem dominar a tua mente, porque você tem a mente de Cristo. Não deixe ele cegar os seus olhos, porque ele diz, Jesus falou, eu aconselho que de mim você compre colírio para os teus olhos, para que você veja. Peça a Deus que te dê colírio para você ver com os olhos de Deus, se comportar como filho e filha de Deus, e não permitir que o principado Moloque, não permitir que esses demônios que estão usando, que Leviatã, venha parar você e venha roubar a sua herança, porque Deus tem muito mais para nos dar. Amém? Aplauda o Senhor, coloque-se de pé. Vamos ficar de pé. Aleluia! Eu gostaria que você nessa noite orasse, você que é pai, ore pelos seus filhos, pela sua casa. Ore, você que vai ser pai. No casamento de Laís, Kleber, a primeira coisa que fez foi orar pelos filhos que virão. Você precisa orar e orar pela sua vida. Você que se comporta como filho, que nessa noite você vai dizer para Deus, Senhor, eu não quero ser uma ovelha apenas. Eu não quero me comportar como um servo, como um escravo. Eu não quero ser, talvez, relatos como um amigo. Eu quero ser filho. Eu quero ser filha. Eu quero ser como a geração de Davi, de adoradores. Eu quero ser, sabe por quê? Aqueles que são. Porque que Atalia queria matar os filhos de Davi? Porque representava a adoração. Eram adoradores, você é adorador do Senhor. Não permita que o diabo venha parar você. Estou sendo redundante. Nessa noite se levante, entenda as guerras que você está enfrentando e tome da mão de Satanás. Diga esta noite para esses demônios, que ele tem que soltar os seus filhos. Em nome de Jesus Cristo, vai soltar a tua vida, a tua casa, a tua família, e vai soltar você, porque você é filho e Jesus já pagou o preço por você. Jesus já morreu, já ressuscitou. Você já venceu Satanás pelo sangue do Cordeiro. Ele nos acusava de dia e de noite, mas hoje nós já o vencemos no sangue do Cordeiro. Vai orando aí. Olha o ministério, pode começar. Aleluia. Agora vai guerreando pela tua casa, pela tua vida, pela tua família, pelos teus filhos, pelas tuas filhas. De uma semente, aleluia, foi plantada há muito tempo atrás por meus irmãos. Aleluia. Faço parte de um novo tempo. Aleluia. Está nascendo em minha nação. Se você já terminou de orar, mas Deus fala com Deus, pega aqui o cálice, pega o pão de uma semente. Amém do Senhor, pode vir. Que foi plantada. Se sirva há muito tempo atrás. Amém. Filhos, por meus irmãos. Sirva-se. Aleluia. A geração de Samuel está se levantando em todo lugar. Aleluia. A geração de Samuel está se levantando em todo lugar. Geração que depois Saul. Aleluia. Geração de hoje Davi. Geração que depois Saul. Geração que hoje Davi. Para o tempo de louvor.
brotando em todo lugar. A geração de Samuel está se levantando em todo lugar. Geração e depois Saul, geração que unge Davi, geração e depois Saul, que unge Davi para o tempo de para o tempo de está se levantando em todo lugar. A geração de Samuel está se levantando em todo lugar. geração e depois Saul, geração e unge Davi, geração e depois Saul, geração e unge Davi para o tempo de louvor. Faz parte de um novo tempo. Aleluia. Está nascendo em minha nação. Eu sou fruto de uma semente E foi plantada. Meu amado e minha amada, pega o pão. O pão representa o corpo de Cristo que nos uniu. O corpo que levou as nossas dores, nossos pecados. E Satanás sabe que ele foi derrotado, porque Jesus foi aquele que o venceu, o derrotou na cruz do Calvário. E nessa noite você está na presença dele, em nome do Senhor Jesus Cristo. Você está nessa noite na casa do Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, nós queremos nessa noite declarar ao Senhor, ó Deus querido e amado e santo, que aqui está o pão, que representa o corpo de Jesus, que foi pregado naquela cruz, para perdoar os nossos pecados, e também nos unir, Senhor, ao seu corpo e nos ligar aos céus. Por isso nessa noite venha, nós consagramos a Ti esse elemento, o elemento sólido que representa o Teu corpo, o corpo que foi pregado na cruz para perdoar os nossos pecados. Nessa noite, Deus, em nome de Jesus, que ao comer do pão, os teus filhos se fortaleçam no Senhor. Aleluia. Oh Deus, quem sabe tem pessoas aqui essa noite com lutas, provas, dificuldades, problemas da saúde, enfermidades, o corpo ferido, o corpo machucado, dilacerado, talvez até na sua alma. Que esta noite, ó Deus, os teus filhos venham se fortalecer no Senhor, que ao comer do pão receba a força, o poder que vem do Senhor, no nome de Jesus. Deixa eu tomar e comer. Aleluia. Aleluia. Levante o seu cálice. Em nome do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã, nós sabemos que é o sangue derramado, o sangue do Cordeiro, o sangue que venceu o inferno, venceu a morte, venceu o diabo. Nós nos levantamos como igreja do Senhor esta noite
Pai, declaramos que todo principado de Moloque não tem poder sobre os nossos filhos, sobre a nossa casa. Jezabel não tem poder para matar os profetas, ainda que ela esteja perseguindo os profetas do Senhor. Nesta noite nos levantamos, sabemos que esse é um tempo da igreja se posicionar, uma igreja de reis, sacerdotes que estão no altar adorando, oferecendo sacrifício de louvor a ti, reis que estão indo à guerra pela batalha, porque tu és rei dos reis e Senhor de senhores. Nesta noite nos levantamos contra o Leviatã, é no nome de Jesus Cristo. Nós somos cobertos pelo sangue do Cordeiro, e esse sangue nos cobre. Está escrito: os acusavam de dia e de noite, mas eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. O sangue do Cordeiro tem poder, o sangue de Jesus tem poder sobre nós, sobre a nossa casa. Senhor, nessa noite toca nos filhos. Você, meu irmão, irmã, filho, filha do Senhor, deixa Deus te tocar na tua mente, no teu corpo, na tua saúde, aleluia, na tua alma, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Deus venha tocar tu agora. Toca, Espírito Santo, em cada um com o teu poder, com a tua graça, Senhor. Toca, Senhor, que ao beber do cálice eles bebem vida do poder, porque a tua palavra diz que na noite eu vou entrar e tomar o pão, e havendo já se tomar e comer, esse é meu corpo que é partido por vós semelhantemente. Tomou o cálice, isso, esse é o cálice da nova aliança, aliança, meu sangue vai ser derramado para resgate muito. Aleluia. Nesta noite levantamos o cálice a ti, Senhor. Abençoa, purifica, atarabás. Toca, Senhor. Toca, Senhor. Cada um na sua luta, na sua prova, cada um na sua dificuldade, com filho, filha, Senhor, na saúde, finanças, ministérios. O teu sangue, nesta noite sobre nós, onde tem o sangue do Cordeiro, o destruidor não pode entrar. Ele vê o sangue do Cordeiro, meu irmão, na tua vida, na tua casa. O teu filho, a tua filha estão protegidos pelo sangue. Toma, Senhor, filhos Danilo, Océias em tuas mãos, Yasmin, Isabela, a minha casa, Senhor, com teu sangue a vida de Deus, minha vida, a minha casa, cada família que esta noite, cada marca com teu sangue, com teu poder. Vem, Espírito Santo, fortaleça os teus filhos, lute pelos teus filhos, lute pela tua vida, ao maior contigo. A palavra diz: quando o Espírito do Senhor estava sobre Davi, ele vencia os inimigos. O Espírito do Senhor está na tua vida. Eu gostaria que você, de forma muito espontânea, saísse do seu lugar e profetizasse a vitória para alguém, trocando o seu cálice com ele. Atarabás, sai do seu lugar, vire para alguém, não precisa virar para o seu irmão aí não, sua mãe, seu pai. Atarabás, você, filho, filha, há uma herança na tua vida. Viva lá.
Receba nesta noite. Que os teus filhos, filhas, sejam tocados agora. A tua casa, netos, seja coberta com sangue. Que o inimigo venha e você vê a unção do Espírito Santo na tua vida. Jesus, meu nome é força. E a alegria do teu Espírito, disse Jesus. Vamos lá, beba. A bondade do Senhor. Catarabas. Levante a sua mão sobre essa nação, sobre a vitória da conquista, sobre a tua casa. Aí profetizando. Você é um soldado guerreiro do seu Deus. Desde quando eu me declaro o Senhor. Já se filhos da tua igreja, as crianças, todo tempo, sobre cada casa, cada sobre vitória da conquista, sobre cada casa, sobre os teus filhos, nas creches, nos hospitais, nas escolas, com fogo e da vitória do teu povo. Eu te abençoo em nome de Jesus Cristo. Que a bondade e a misericórdia do Senhor dias em nome de Jesus Cristo. Agora tua presença me conforta. Aleluia. Sei que és um pai, que amigo. Você é filho. Aleluia. Na bondade de Deus, és fiel todo tempo. Aleluia. Em todo tempo tu és santo. Por todo o que tenho, eu cantarei, Senhor. Eu cantarei a bondade.
abençoará ao sair. E ao sair daqui, a bondade e a misericórdia do Senhor vão continuar te acompanhando na tua casa, na tua família, em todas as áreas, na tua saúde, nas tuas finanças. Que você tenha um final de semana extremamente abençoado. E que Deus te honre cada vez mais e te cubra, te proteja como filho e filha do Senhor. Pai, obrigado por esta noite, pelos teus filhos, pela tua palavra. Nos ajude, Senhor, a continuarmos discernindo os tempos para obtermos vitória nas batalhas que temos que enfrentar. Ajude os teus filhos e que a graça salvadora da Nosso Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus sejam com todos nós, não só agora, mas para todos sempre. Eu digo amém. Deus abençoe. Vão na fé, dê um abraço também a todos os irmãos. E me seguirá. Até a próxima.